que aconteceu com o Pedro? O que aconteceu? Greve de ônibus? Não, tá rodando normal no Rio. Tá rodando normal? Tá tudo certo? Parece que ele vai de carro. Despertador? Lá não tem rodízio também, de placa? Despertador? Pode ter sido. Pode ter Esqueci sido. de carregar o celular, não sei. Aconteceu algum imprevisto? Não, mas não foi nada disso, não. O que aconteceu? Você que é o homem dos bastidores. Tudo bem, William? Tudo bem. Um abraço a você, Bubu, elegante de vermelho hoje, não de laranja. Zé, bem-vindo de volta. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço ao fã de esporte. É o seguinte, William, o Pedro não se apresentou, né? O Flamengo tem mais um problema, esses problemas que, desculpa, se acumulam a cada dia, porque achou que tinha resolvido tudo na noite de ontem. E aí hoje pela manhã, no CTzinho do Urubu, o treino estava marcado para as 9 horas, os jogadores geralmente se apresentam um pouco antes ali. Pedro não se apresentou e também não comunicou nada oficialmente. Olha, estou com algum problema, estou com alguma coisa. Ou seja, sumiu. Amanhã eu vou. Tecnicamente para o Flamengo ele faltou. Tecnicamente ele faltou, mas só para antecipar logo uma informação, os empresários do Pedro já estão em contato com os representantes do departamento de futebol do Flamengo. Não necessariamente significa que tem alguma negociação em curso, que está desenrolando uma saída, que está conversando já para uma saída imediata. É muito mais para tentar entender o que incomoda o Pedro, entender se cabe uma retomada, entender se o futuro dele é longe dali. Nenhuma opção está descartada, mas nenhuma também nesse momento está decidida do tipo, o Pedro não se apresenta mais, não joga mais e vai embora. Não é isso. Mas os empresários dele já estão em contato com esse representante, já deixou de ser algo no escuro. Sobre o Pedro, o que aconteceu, que deu para a gente conversar durante a manhã com pessoas ligadas ao próprio Pedro, o Pedro não se sentiu seguro para ir ao Ninho do Urubu hoje pela atividade pela manhã. E não é se sentir seguro, que achou que ia ter alguma violência, que achou que ia tomar um outro... Não se sentiu seguro do ponto de vista até de se sentir confortável no local. Na visão do Pedro, o Flamengo não lhe deu o suporte necessário. Para ele, o voo que fretou, o Pedro ontem voltou no jatinho fretado, né? Ele, jogadores, Pablo, Thiago Maia, Cebolinha, o diretor Bruno Spindler também. Que testemunharam, né? Eles voltaram no jatinho, mas para ele aquilo ali é mais do que praxe, até porque o Flamengo sempre voa em fretado, já voltaria em fretado na madrugada de sábado para domingo, então não foi nada muito além do que já é trivial, não representou exatamente um grande carinho, um grande cuidado. Pedro que se viu agredido, né? Tomou 3 tapas na cara e um soco do preparador físico Pablo Fernandes. A gente pôde falar que aconteceu, porque as testemunhas corroboraram e o Pablo Fernandes, em seu depoimento, disse que não tinha nada a acrescentar, não negou, inclusive, então foi o fato. O Pedro não se sentiu confortável, não se sentiu à vontade, não se sentiu seguro, entende que o Flamengo não lhe tratou como ele gostaria. Ele imaginou que poderia receber uma ligação do treinador Jorge Sampaoli, ou do vice-presidente de futebol Marcos Braz, ou do diretor de futebol Bruno Spindler, o que não ocorreu. Ele não recebeu ligação, nenhuma mensagem, nem nada de ninguém durante todo o dia. Ficou incomodado que o único pronunciamento do Sampaoli foi uma controvérsia, na visão de muitos, nota oficial, né, onde ele não necessariamente repreende o Pablo Fernandes, então seu preparador pelo soco, não sai exatamente muito em defesa do Pedro, fala só em tentar resolver, ambiente de paz, diz que tem motivos para o desentendimento. Pedro ficou muito chateado com essa nota, entendeu que o Sampaoli, depois de ter selado a sua permanência, poderia ter procurado, ou até representante do departamento de futebol. Esses assim não fizeram, então o Pedro não se sentiu à vontade para ir treinar hoje. O que vai ser o dia de amanhã, se ele vai treinar amanhã, ainda é precipitado. Eles são 1h10, 13h10. Ele ainda não está à vontade para dizer se vai amanhã, se vai resolver através dos agentes hoje, mas o fato é que o Pedro não se sente seguro e à vontade e não queria também passar, talvez, um constrangimento de ter que chegar ao CT, gravar algum vídeo, gravar alguma mensagem, dizer que está tudo bem, ter que posar para alguma foto, sendo que para ele não está tudo bem. Então a página ainda não foi virada para o Pedro. Então, para Sampaoli, para elenco, para a diretoria que tentaram virar a página ontem à noite para seguir o trabalho visando o confronto contra o Olímpia, para o Pedro a página ainda não foi virada. Está incomodado, está desconfortável, não se sente seguro e, por isso, não se apresentou para o treino hoje, William. Vamos destrinchar esse assunto já? Vamos nessa. Vai lá. Não, antes de mais nada, boa tarde agora, falando mais seriamente. Né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, Pedro, Bubu, a William. Acabou o vídeo? Não tem mais vídeo? Não, tem. Aqui o assunto aqui começou com informação de bastidores. A galera mandou mensagem para vocês. Mandaram. Obrigado. Antes de mais nada, assim, quantos anos tem o Pedro? 27, eu acho. 27 anos, desculpa. Não dá mais para ele ficar com esse negócio, não me sinto confortável ou não. Aconteceu o problema, o Flamengo já tomou as devidas medidas, que foi mandar embora o preparador físico, o Sampaoli permanece. Mas não me sinto bem, não me sinto à vontade. Não, você é profissional. 26, desculpa, Zé. 26. Profissional, tem contrato com o clube. Teve esse desentendimento, William, desculpa, eu já vi milhões de desentendimentos desse. Vários, já vi soco na cara, tapa, chuteira na cabeça de jogador, de treinador, já vi vários. E no dia seguinte estavam todos treinando, jogando numa boa.
Né? Então, assim, com todo eu gosto muito do Pedro, sempre o defendi aqui nesse sentido de jogador e tal, mas agora ele tem que ser profissional. Ele não pode exigir do Flamengo que a impressão que dá é que tá bom, eu só volto quando o Sampaoli sai daí. Ou quando eu me sentir à vontade. Não, profissional, vai lá, apresenta. Isso acontece todo... Ou você acha que se ele for para a Europa isso não vai acontecer? Precisa ter um pouco mais atitude agora de ser um pouco mais responsável. A impressão que dá agora é que parece um garoto de 19 anos, 18 anos, 16 anos, que não posso voltar, estou envergonhado pelo que aconteceu, não estou me sentindo bem. Não, acontece. Vamos para o jogo. Agora, o Pedro poderia esclarecer, que é uma coisa interessante. Quais foram os abusos psicológicos durante a semana? Isso para mim está pegando muito, porque ele falou sobre isso. Quais foram os abusos psicológicos durante esse período? Ficar no banco? Ser maltratado? Ser tratado de forma diferente? Se for isso, venha a público, que as pessoas possam entender. Né? Segundo fontes... Né? Fontes. Nas férias as fontes gritaram para você? Fontes. Bom. O Zé, quando é um cara da bola, ele viaja com as fontes. Só tomar um cafezinho. Vai, dá um golinho aí, manda ver, vai. Zé, pega água, dá um golinho de água e... Segundo fontes, eu perguntei, né, falei, poxa, mas isso é uma coisa interna, sempre aconteceu com a gente isso, jogando e tal, né? Falei, poxa, sempre acontece com jogadores, treinadores, preparadores físicos, diretores, sempre tem isso. Por que no Flamengo tá vazando o tempo todo? Já vazou do Braz, com o Gabigol, isso daí agora. Eu falei, assim, por que o Pedro foi fazer BO? Ele falou assim, nós tentamos de todas as formas, mas não conseguimos segurar o jogador. A impressão que dá não, a ideia, né? Eu acho que é o Pedro está sendo orientado a fazer todo esse tipo de situação. Todo esse tipo de coisa. Se vocês buscarem aí, quem é advogado, se vocês tiverem, por favor, me corrijam. Hoje tive o cuidado de conversar com algumas pessoas que trabalham com isso. Quando ele fala de abusos psicológicos, isso também dá rescisão por justa causa. A agressão por si só já é uma, mas abusos psicológicos, se ele comprovar isso, não estou dizendo que o Pedro vai fazer isso, eu estou falando que existem já jurisprudências falando sobre esse caso de abusos psicológicos. Então, assim, tem uma situação que precisa ser um pouco mais esclarecida em relação a isso. Se o Pedro não se sente bem, não se sente mais confortável em permanecer no Flamengo, que venha público. Olha, não estou bem, ou seus empresários... Ele teve uma baita proposta recentemente, né? Não, mas independente, não estou confortável, não gosto, não me sinto bem daqui para frente, o que aconteceu é uma coisa que realmente chateia, magoa, não te deixa ficar à vontade, estou saindo. Pronto. Né? É mais fácil, porque senão fica esse negócio, joga, não joga. E assim, 26 anos, já é homem já, né? Não dá para se comportar desse jeito. Acho que os próprios empresários e as pessoas do staff dele também deveriam, de uma certa forma, tomar uma atitude. O Pedro trouxe a informação, mas ser um pouco mais claro em relação a isso. Eu me apeguei muito a isso, aos abusos psicológicos. Eu também. Né? Então, o que aconteceu no final de semana já vinha acontecendo. Algumas coisas já vinham acontecendo, né? Porque nós não podemos mais, após a pandemia, acompanhar os treinamentos. Porque depois, dependendo dos abusos psicológicos que está acontecendo quando o cara ainda leva um soco, pelo amor de Deus. Então, assim, tem muitas coisas. O Pedro já tem um histórico, e aí não é o Pedro. Né? O Pedro, dentro do Flamengo, já tem um histórico de tratamentos diferentes. Quando o Gabigol, com o Rogério Ceni, saía chutando o negócio, o Rogério falou, não, esse jogador que eu gosto, esse jogador que eu adoro, tal. O Pedro... titular, após uma negativa do Flamengo de Olimpíada, quando o Pedro jogou e o Pedro saiu e o Pedro reclamou, o Rogério falou, não gostei da atitude. Ele não teve o suporte do Rogério. E tal. Não Isso teve, é verdade. são tratamentos diferentes. Pelo menos das câmeras para frente. Foram tratamentos diferentes. Então a gente não sabe o que de fato realmente vem no dia a dia. Então o Pedro poderia esclarecer, ou o próprio empresário, né, soltar uma nota, como soltou no pós-jogo aí sobre as agressões, né, para justamente esclarecer esse tipo de coisa. Mas assim, tá na hora já. Eu acho que o Pedro tem que ter um pouco de amor próprio nesse momento. Amor próprio, nele. Pintou proposta, não pintou proposta, tem, não tem. Porque assim, eu tive pesquisando, né? Eu vou pegar, por favor. Estou pegando aqui só para pegar números, hein? Informações pode. Informações, já falei por aqui, favor, informações. Tá? Só informações. Fontes, isso pode. Sobre a questão de ele estar insatisfeito, né? Se ele está jogando ou não. Desde que o Sampaoli chegou, foram 27 jogos. O Pedro jogou 20. Foi titular em 14. Em 4 não jogou devido à lesão.
O Pedro esteve 3 vezes no banco e não foi utilizado. Então, assim, até onde vai essa questão de insatisfação ou não? Como é que vai ser gerido esse tipo de situação? Porque tem muitas coisas envolvidas aí, além da agressão, que aí o Pedro está coberto de razão, porque não cabe agressão em momento algum, em lugar nenhum. Então agora vamos ver o que vai acontecer, mas que está muito assim, ele está sendo muita muito coisa pra bem ser orientado. esclarecido. Ele está sendo muito bem orientado a criar uma situação, ou ele ou eu, porque com todos os elementos que ele tem nas mãos, William, ele pode pedir uma justa causa e o juiz vai, toma. E uma rescisão de uma contrato. rescisão de contrato. Tá. Vou passar para o Bubu só uma coisa, porque a gente falou sobre a agressão psicológica. Sempre sinalizou para mim, você tem informação sobre isso? Só para tentar esclarecer, porque eu também acho, eu estou com o Zé, eu acho que a parte mais delicada, mais sensível é quando o Pedro fala em tortura psicológica que ele vive sofrendo. Na visão do Pedro, muitas vezes a comissão técnica o desrespeitou durante os treinamentos, como algo do tipo, você não vai ser usado, você não treina com intensidade, recados um pouco mais duros da comissão do Sampaoli, do próprio Sampaoli, de auxiliares direto do Sampaoli, né? E aí é uma questão também de outros jogadores. O que se fala é, Sampaoli não é exatamente aquele perfil de técnico paizão. Quem não está sendo aproveitado, ele não tem a menor paciência, o menor trato, informa, como já informou, por exemplo, a Rodrigo Caio, a Varela, a jogadores que, vocês não vão ser utilizados, vocês não estão nos planos, é muito direto. E quem é titular, não necessariamente ele fica tratando com muito carinho, aquela coisa de bajular e tal. Pereira, o anterior, então, também não tinha uma relação muito relação fria e direta que para muitos incomoda e que para o Pedro, em alguns momentos, se tornava, como ele chamou, né, a gente, de uma tortura psicológica do tratamento do dia a dia. Só para falar, Pedro. Sim, eu não acho o tratamento, se for isso, né, estou me baseando nas informações do Pedro, eu acho que é um tratamento de gente profissional. Eu prefiro até que o treinador venha para mim e fale, olha, eu não está mais nos planos, pode procurar outras coisas, do que o treinador não falar nada, me deixar lá e aí sim, me fazer sentir, tô de canto, o cara tá me desprezando nesse sentido, não quer trabalhar. Mas é o seguinte, William, os tempos mudaram, as pessoas não falam que os tempos mudaram? Não, os tempos mudaram, evoluíram. E aí eu vou fazer umas comparações, né? Antigamente não se tinha essa quantidade de dinheiro, esses contratos de 5 anos, 6 anos, 10 anos que as pessoas fazem hoje. Os tempos mudaram. Então você tem que ser profissional. Se no teu contrato não tem cláusula, eu tenho que ser titular, meu filho, o treinador não é obrigado a ficar bajulando você com 26 anos nas costas, com 18, com 30, com 40. Se você chegou no profissional, você tem que ser profissional. Então, se o treinador coloca para jogar, ótimo. Se não coloca, no dia seguinte vai se apresentar, porque no dia 30 está caindo o teu salário. Porque você é pago para isso. Você não é apenas para jogar de quarta e domingo, você é pago para se apresentar na segunda-feira, para treinar, para ser profissional, para puxar fila, né, para ter um comportamento adequado. Se você não está satisfeito com o tratamento que você está recebendo, chega no clube e fala, olha, não estou gostando, quero ir embora. Entendeu? Não acho isso. Se essa for a tortura, né, desculpa, esse foi o tratamento, me desculpa, aí não dá para concordar com o Pedro nisso. Porque isso é uma coisa profissional. Na Europa, ou em qualquer outro lugar, aqui no Brasil, aqui no Brasil tem treinadores que fazem dessa forma também. Na Europa, é assim, William. Na Europa você vem e fala assim, você vai jogar, não vai jogar. Pronto, tchau. Você é comunicado 6 meses antes. E alguns flamenguistas me escreveram, ninguém toma um soco na cara de graça. Alguma coisa ele fez. Toda ação tem uma reação. Isso aí é bobeira, o cara assim, se ele tomou tapa, tomou soco, é porque mereceu, porque fez alguma coisa, sabe? E não é bem assim, não. Cara, é o poste e o cachorro ali, entendeu? Calma, o cara tá errado. Quem bateu, tá errado. Quem apanhou, que não esquece, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? Então, a partir do momento que foi para agressão física, a pessoa perde a razão. Se ela tivesse razão, a partir do momento que vai para agressão física, perdeu a razão. Não tem jeito. Veja o comportamento do Pedro, porque não sei quando ele fez biquinho. Torcedores do Flamengo? Falando assim, sabe assim, o Pedro não é santo, porque o Pedro, em algum momento, o comportamento dele já foi dúbio, já cogitou sair, não sei o quê, bababá. Cara, como se ele fosse o grande culpado da situação. E eu acho que no Flamengo, na boa, o Pedro já engoliu sapo demais, né, cara? Assim, do tipo, quer ir pra Olimpíada. Pô, é um sonho mais do que justificado, tal, de jogar um torneio importante. E o Flamengo bate o pé, não, você não vai. E ficou no banco. Ficou no banco o tempo inteiro. Outro jogador, um pouquinho mais explosivo, teria feito coisa muito... Já tinha saído. O Palmeiras, uma época, namorou com ele não foi...
teve proposta agora milionária, não foi. Ele já deu várias vezes a entender que é um cara que quer ficar no Flamengo, gosta de morar no Rio de Janeiro, né? Embora tenha sido revelado pelo Fluminense, parece sempre muito feliz, disposto. Não cria tanto problema quanto poderia para um cara do nível dele, Copa do Mundo. Sim. Vai tornar a Copa do Mundo. Copa. Outro dia aí, foi a Copa do Mundo, o cara tava lá no elenco e tal. E é tratado muitas vezes assim, reserva, suplente, entra não sei o que e tal. Então, para quem pega esse histórico do Pedro, que em tese seria problemático, e eu não concordo, eu acho que ele me parece um menino muito bom, assim, sabe? Muito bem intencionado, sempre assim. É um menino do bem. Procura ser um cara sensato, ponderado, sabe, e tal. E não é todo mundo que toma um soco na cara e 3 tapas e não reage de uma forma também maluca, tresocada, intempestiva. Que também daria pra ele. Pô, se um cara vai lá, não importa se é o teu chefe, teu superior, preparador físico, quem for, te agride, sei lá, né? O Sampaoli, que eu brinco muito e falo que eu sou advogado do Sampaoli. O Sampaoli não conseguiu numa Copa do Mundo com a Argentina ter paz na comissão técnica dele. A comissão técnica do Sampaoli se virou contra ele na Copa do Mundo com a Argentina. Pô, e a Argentina que depois veio numa outra Copa... Mas foi o Sampaoli que pediu ajuda para os jogadores, né? Em vez de pedir para a comissão, né? O Sampaoli ficou completamente isolado ali. O auxiliar contra ele, jogadores contra ele, ninguém falando com ele, sabe? Porque é um negócio estranho. Basicamente, o mesmo grupo que depois na mão do Scaloni foi campeão do mundo. Né? Faltou uma habilidade. Então tem gente que também você fala assim, veja o histórico do Pedro, porque ele aqui fez biquinho, aqui ele fez mimimi, ele não sei o que, babá. Eu acho que não é isso. Veja o histórico do Sampaoli. Sampaoli tem esse jeito... o histórico do preparador físico, desse preparador físico que foi demitido, já aprontou lá no Olympique, no Lille? Então, tem um ditado que diz assim, você quer saber o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Quer conhecer uma pessoa, dê poder, não dê dinheiro. Se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Então, muitas vezes isso esbarra em chefia, em comando. Quando o cara tá por cima comando, aí você vê o cara, como ele trata as pessoas, né? Se ele é ignorante, se ele é arrogante, se ele é prepotente, se ele é autoritário, tal. E o Pedro, ele é subordinado, né? Ele é subordinado, ele trabalha numa empresa poderosa que é o Flamengo, que tem presidente, que tem diretor, que tem técnico, tem preparador físico, ele fica como jogador ali, como um empregado, como um subordinado. Mas em qualquer empresa, nenhum empregado subordinado é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de tratamento. Se você está na sua empresa, você se sente abusado psicologicamente, maltratado, desrespeitado, isso afeta a tua saúde mental, e você chega ao ponto de ser agredido, o Pedro tem todo o direito de fazer o que ele quiser, cara. Entendeu? Se ele quiser agora, eu não apareço mais, não vou mais, ele vai na justiça, ele vai ganhar, cara. Porque tá escancarado o processo, com BO, com tudo, com depoimento, com testemunha, que ele foi vítima. Então, assim, cabe a ele agora decidir o futuro. Né? Assim, o Flamengo agora tem que fazer... E se o Flamengo mandar embora o Sampaoli? Mandou o preparador físico, que era obrigatório, né? Não tinha o que fazer, né? Manteve o Sampaoli e o Sampaoli vai continuar do jeito dele. O Sampaoli não vai mudar, né? Isso também é outra coisa que talvez o preparador físico não mude também, porque já teve outros casos e não mudou. Então, assim, cara, eu não me sinto à vontade para trabalhar com o Sampaoli. O Pedro pode ter essa opinião e tem que ser respeitado. Cara, o cara é meu técnico, ele não me deu respaldo, ele era parceiro de um cara ou atestou, defendeu uma agressão que eu sofri. Eu não quero trabalhar com esse cara. Sim. Entendeu? Eu não me sinto à vontade e pronto. Aí que você vai fazer. Não é uma coisa que não é uma empresa que tem vários setores, você pode transferir o Pedro para outro setor. Entendeu? Não. Ele só tá no Flamengo porque ele vai jogar bola. Se ele não pode jogar bola com o treinador e o treinador tá lá, ele tem todo o direito de pedir para sair, para ser negociado, não se apresentar, né? Porque... tem questão trabalhista, tem questão de justiça e tal, mas tem a questão do ser humano. Claro. Ser humano. Ninguém é obrigado a ficar num lugar onde você não é bem tratado, onde você não quer ficar. Aí eu vou jogar um pouco de pimenta aqui na discussão. É isso, eu tava esperando, é a sua voz. Pegou ritmo aqui. Pegou ritmo. Vou pegar, vou jogar. É isso. Vou jogar e vou sair. Joga. Mas assim, se ele já estava sendo maltratado, por que ele não saiu antes nas ofertas que ele teve? Porque, assim, com o Gabigol, todos nós sabemos que o Gabigol tinha uma certa... e tem uma certa prioridade em relação a ser titular. Sempre teve. Sempre teve. Ele teve a oportunidade. Tá aqui, eu acabei de passar os números. Em 27 jogos, ele jogou 20. 14 como titular. Se ele teve a oportunidade de sair, por que ele não saiu? E era um salário... na Arábia. Salário em relação... Cultuoso. Deixar bem claro aqui. Eu sou a favor do Pedro nessa questão da agressão. Se ele quiser rescindir, pega o contrato, beleza.
Isso aí eu acho que ele está certo, não tenho nada que falar sobre o Pedro. A minha questão é, eu vou me apegar a isso, as questões torturas psicológicas. Né? Se eu estou me baseando na informação do Pedro. Não, e até uma nota do Pedro, na madrugada ainda. Sim. Se é dizendo isso, que, não, porque eles me cobravam para puxar um pouco mais no treino, ou não vou ser aproveitado, é isso, né? Isso. Sabe, eu não vejo, assim, eu, José Elias Moedin Júnior, não vejo como tortura. Sim. Eu vejo como uma questão de treinadora, que nem, por exemplo, se o chefe vem aqui, semana antes de sair de férias, nós fomos chamados na salinha, né? Querido João, beijo no seu coração. Mano, crava. Hoje eu voltei. Voltou inspirado, Sim, hein? mas nós somos... O que não falta é puxa-saco. Não, mas tem que deixar claro, porque o que Como é que o acontece... Edu de Menezes fala? Puxa-saco e formiga em tudo que é lugar. Nós tem que colocar aqui, porque eu acho que o futebol não é diferente de nenhuma outra profissão. Eu não posso achar que no futebol pode-se fazer tudo e está tudo certo. Não. Claro. Você tem que ser a mesma postura. Jogando futebol ou não, ou sendo câmera, ou sendo comentarista, eu acho que a postura, educação, respeito, você tem que ter o mesmo. Nós fomos chamados aqui na sala, olha, não queremos isso, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu não me senti pressionado, eu não me senti nada. Eu fui chamado a atenção por uma coisa que eu, subordinado, estava fazendo errado. Sim. Isso você não pode encarar isso como uma pressão, senão, desculpa. Né? É uma coisa do trabalho. E, inclusive, o chefe está lá para isso, para corrigir os erros que nós estamos fazendo. Claro. Né? Se o Sampaoli, ou se qualquer outro treinador vem assim para o Pedro e fala, Pedro Ivo, vem cá, precisa correr mais, meu filho, vamos lá, mais intensidade. Eu estou torturando, eu estou pressionando. Uma cobrança. É do dia a dia do futebol. Uma cobrança rotineira. É do dia a dia do futebol. Não, você não vai ficar aqui. Beleza, se eu não vou ficar aqui, se você não quer trabalhar comigo, a oferta de 5 vezes mais, opa, tá aí, estou indo. Por isso que eu queria saber quais são as torturas psicológicas, Sim. porque dentro de um ambiente de futebol existem várias. Vou contar o meu caso do Olympiacos. Eu tinha pubalgia crônica, quem teve pubalgia sabe do que eu estou falando. Eu não conseguia andar, eu não conseguia ir no banheiro, eu tinha que tomar um laxante para ir no banheiro, porque a gente não consegue fazer força, não conseguia levantar, entendeu? No dia seguinte, eu tomando injeção, o médico me dando injeção, eu indo para a clínica do fisioterapeuta particular para tratar de noite, às 8 horas da noite, tratamento extra para ver se eu conseguia voltar a jogar, eu não conseguia andar. No dia seguinte, isso foi numa sexta, numa quarta. Na quinta-feira eu chego para treinar, para fazer o tratamento, eu recebo uma carta que eu tinha que me explicar por que na quarta-feira eu estava bem, 100%, e na quinta-feira me apresentei lesionado. Para você ver, aí é uma questão, entendeu? Tem, por exemplo, o Alves, né? O Gabriel Alves também, que jogou comigo lá no Olympiacos. O cara chegava todo dia, treinava, era o primeiro na fila, era o cara que puxava treino, corria, treinava, se dedicava ao máximo. Só que é o seguinte, o cara era solteiro, gostava de ir num bar ali e tal, mas nada de absurdo, nada de absurdo. Pô, ele foi afastado porque falou que ele chegou bêbado, ele chegava bêbado. Mentira, todos nós sabíamos que não, entendeu? São técnicas que são utilizadas para muitas vezes você forçar determinadas situações para o cara sair. Não estou dizendo que é o caso do Pedro. Não é isso. Eu estou falando que no futebol existem várias formas de você mandar o jogador embora. Sim. Existem várias formas de você criar determinadas situações. Aqui no Brasil é muito constante, né, uma coisa normal, as torcidas organizadas chamarem por um determinado nome ou protestarem um determinado jogador. Repressão. Por quê? Porque muitas vezes essa comunicação da diretoria, olha, o jogador lá, aí eles começam a pegar tanto no pé e o jogador pede para ir embora. verdade. Tem muitas coisas. Por isso que eu acho que seria muito interessante para o Pedro esclarecer essas torturas, esses problemas psicológicos que ele teve durante a semana. Isso é interessantíssimo. Pedrão, você fecha aí pra gente entrar no assunto Botafogo, campeão do primeiro turno. É porque eu acho que essa situação, tortura psicológica é algo muito grave. Tortura psicológica é algo muito grave. A gente vive num país que a gente sabe bem o que é você falar em tortura psicológica. Eu acho Só para ser bem exato, o que ele falou no post foi covardia psicológica. A covardia psicológica, a pressão que seja. E eu acho que quando a gente traz toda a argumentação do Pedro, que é uma pergunta que fica no ar quando ele não se apresenta e não comunica nada ao Flamengo. Eu entendo quando o Bubu fala que, em primeiro lugar, o Pedro é vítima, o Pedro tomou um soco. Ponto. Isso aí está passado. O outro ponto é, a partir disso, o que o Flamengo fez, o que o Flamengo deixou de fazer.
o entendimento do Pedro também, a meu ver, não é algo para a gente sentar aqui e falar, ó, de fato o Flamengo não fez nada. Porque, num primeiro momento, o Pedro foi imediatamente, teve um companheiro dele, o Thiago Maia estava ao lado, coloca a mão para separar, aciona o Gerson vem, tira o preparador e empurra ele na parede. Primeiro momento. Segundo momento, todos os jogadores abraçam o Pedro. No terceiro momento, o dirigente, o Marcos Braz, ainda que esteja no carro do Pablo, acompanha o Pedro. Um advogado é disponibilizado. O avião fica esperando apoio, suporte até a madrugada. Decola porque tinha um limite de 3 da madrugada para decolar de Confins para o Rio. A todo momento, sabe, um hotel é separado. O hotel que ele já estava. Um jatinho é fretado. E não acho que seja o mesmo voo charter de antes, que é tudo igual. Um jatinho é fretado. O diretor, o Bruno Spindel, estava no aeroporto para embarcar. O Marcos Braz se desloca da delegacia para o aeroporto e para o Pedro não ficar sem suporte, o Bruno Spindel sai do aeroporto e passa a noite com o Pedro na rua, depois eles vão para o hotel, cada um para o seu quarto. Então, assim, a todo momento o Flamengo tenta resolver o caso. As reuniões com o Sampaoli são para tentar resolver o ambiente, visando o Pedro. Juridicamente, o Flamengo se protege. Então, assim, é um entendimento do Pedro, mas é bom frisar também que o Flamengo não o abandonou em Belo Horizonte. Exato, é bom você falar isso. O Flamengo também fez legalmente o que estava ao seu alcance. Eu não me sinto, por exemplo, confortável ou com o maior entendimento de direito trabalhista para virar e falar, o Pedro agora é isso. É só entrar na justiça, levar para o pau que ele ganha e ele sai. É muito delicado, é muito delicado. A coisa não é tão simples, pão, queijo, porque o Flamengo tem que se defender, tem um ativo, tem milhões ali em jogo, a multa do Pedro é uma multa que ultrapassa a casa da centena de milhão de reais. Então, assim, não dá para colocar também, cautela e copo d'água não fazem mal a ninguém, né? Não dá para colocar também que é verdade. O Pedro, a gente está aqui trazendo uma informação. Isso. A informação é que na cabeça do Pedro ele não foi treinar por A, B e C. Como a gente trouxe aqui no início do programa, não se sentiu confortável, queria um pouco mais de atenção, uma ligação, uma mensagem. O Flamengo entendeu que estava fazendo tudo no caminho dele. Então, assim, eu também acho que a gente pode considerar onde está o limite do que o Flamengo fez, Sim. do que o Pedro achou que o Flamengo não fez. É um cara magoado, com um soco no rosto, é uma vítima, tem que ser levado em conta. Só que é um ambiente também profissional de tentar entender. O Flamengo não fez nada. Não, o Flamengo fez o que lhe cabia do ponto de vista logístico e de suporte. E de suporte, naquele momento, e na delegacia. Tem o que o Pedro acha. Braz foi, Spindel foi. Mas poderia ter recebido uma mensagem do Sampaoli, uma ligação do Braz, um carinho do Spindel, sabe? Porque, de fato, ontem o Pedro passou o dia inteiro sem esse feedback. Só que não dá para dizer, não dá para dizer que o Flamengo largou o Pedro. Exatamente. Isso precisa ser deixado muito claro. O Flamengo não largou o Pedro. O Pedro talvez quisesse um outro comportamento e um outro entendimento. Só que é algo muito pessoal. O Flamengo não largou. A ligação do Sampaoli, eu concordo, hein, Pedro? Mas o William, deveria ter. Se a gente tem um problema aqui, eu tenho um problema com o William no programa. Você pode pegar no final do dia e me ligar. Eu também não posso virar e falar que a ESPN agiu mal porque o William não me ligou. Não, perfeito. O clube não tem a ver. É complicado a gente... É específico com o Sampaoli. A gente querer bater na mesa e falar e tinha que ter feito. Não, o Flamengo não poderia ter abandonado o Pedro em BH. Isso ele não fez. Não poderia não ter dado suporte jurídico, de segurança, de gestão de futebol. Isso ele não fez. O Flamengo deu todo encaminhamento como mudar isso aí. O Flamengo não pode falar em termos de estrutura. Agora, um pouco de calma. Quando a gente traz a informação da versão do Pedro, é porque ele não quis ir. Não é que aquilo ali seja verdade. Fala, minha nação rubro-negra, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Mengão. O Mengão que está vivendo essa novela hoje, com toda essa situação que envolve o Pedro, né? O Pedro que na última sexta-feira não compareceu no treino, né? Sem dar satisfação nenhuma para o time, para a diretoria, ele simplesmente abandonou o elenco, mas posterior a isso, o Marcos Braz, ele, em reunião na casa do próprio Pedro, né, com seus familiares lá, os pais do Pedro, todo mundo, ele meio que conseguiu contornar e apaziguar a situação e o Pedro já se reapresentou no Ninho do Urubu para participar dos treinos coletivos, né? Então a gente já está percebendo aí que a situação já está melhorando. Vamos ver como vai ficar aí daqui para frente, né? E a gente está aí já preparando o time para a próxima quinta-feira, esse jogo contra o Olímpia do Paraguai, né? O jogo pela Libertadores, o Flamengo vai jogar dentro de casa e vamos para cima, que a gente precisa desses 3 pontos aí e não deixar toda essa novela abalar o time, né?
Espero que vocês curtam o nosso canal, deixe o like e ative o sininho aí. Deixe nos comentários também a opinião de vocês, quanto vai ser o placar desse jogo contra o Olímpia. Valeu, nação!